Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Porto Velho. Porto Velho, em Rondônia. Porto Velho, Rondônia, Brasil. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa para com cada um de nós e para a raça humana completa, para o qual eu quero ler algumas escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A outra escritura está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Que Deus abençoe a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o mistério do Pai da criação. Podem se sentar, por gentileza. Temos visto nestas escrituras que Deus é o Pai da criação. Deus, para realizar a criação, teve um programa em sua mente. Ou seja, que Deus pensou em realizar essa criação. E agora, vejam como Deus realizou essa criação. E a criação, podemos ver que recebeu a ordem de se reproduzir. A criação original tem um mandato divino, se reproduzir, tem uma ordem divina. Podem ver aqui que ao homem, quando criou, lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E agora vejamos o que acontece com as árvores e com as plantas e a erva.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 11 ao 12 em diante. Isso foi o que ele fez no terceiro dia. Diz, depois disse Deus: produza a terra a erva verde, e erva que dê semilla, e erva que dê semente, árbol de fruto que dê fruto segundo seu gênero, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, esteja nela sobre a terra. E assim foi. Produjo pues la tierra hierba verde, e a terra produziu erva, hierba que dá semilla segundo sua natureza, erva dando semente conforme a sua espécie, e árbol que dá fruto, e árvore frutífera, cuja semilla está em ele, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o terceiro dia. E agora podemos ver que a erva, também as árvores, tudo o que foi criado, recebeu a ordem de reprodução, de se multiplicar. Toda a criação original de Deus tem esta ordem divina, a ordem de reprodução sob as leis divinas da reprodução, que não podem ser violadas, porque se forem violadas, o produto é um produto híbrido prejudicado, que não é o produto que o nosso Pai Celestial semeou. Portanto, para o tempo da eternidade, estará apenas o original, a criação original. Não vai ter nada híbrido na eternidade. Agora observem como Deus deu a ordem da reprodução para toda a sua criação. É assim para as plantas, para as árvores, para os peixes, para as aves, para os animais, para o ser humano e para o universo completo. E tudo isso começou na forma mais simples que vocês possam imaginar. Para Deus, começar a sua criação, sabem o que Deus fez? Deus criou um corpo. E nesse corpo está toda a semente da criação original e para a criação original. E desse corpo procede toda a criação original. Aí está condensada toda a criação. Diz a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, falando de Jesus Cristo, diz que é o início, o princípio da criação de Deus. E agora, temos a criação de Deus, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e temos também a criação de Deus como a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma nova raça que vem por intermédio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Agora vamos ver com detalhes o mistério do Pai da criação, e assim veremos o mistério da criação. São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora observem como a Escritura nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse princípio, onde Deus criou, foi aí onde Deus criou o seu próprio corpo teofânico, corpo teofânico da sexta dimensão. Isso foi o primeiro que Deus criou. Um corpo teofânico da sexta dimensão, igual a este corpo que nós temos, porém de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse corpo, Deus entrou. E a partir desse corpo, Deus então realizou a criação dos céus e da terra. Por isso nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque Deus, estando dentro desse corpo teofânico, pois o corpo teofânico era Deus manifestado em um corpo teofânico. E desde este corpo teofânico, Deus realizou toda a criação. De onde veio toda a criação? De Deus. Através da sua manifestação em seu corpo teofânico que Ele criou para si mesmo. Esse corpo teofânico veio de Deus, saiu de Deus. Deus o criou para habitar nesse corpo teofânico da sexta dimensão, no qual encontramos que apareceu a muitos profetas do Antigo Testamento, e os profetas o viram a ele, a Deus, e o chamaram o anjo do Senhor, ou anjo do Senhor, ou anjo do pacto. Era visto em uma coluna de fogo, e aí estava um homem de outra dimensão que falava a eles e disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés quis ver o seu rosto, e Deus disse: não me verá homem e viverá, porque homem algum jamais viu a Deus, disse São João, capítulo 1, versículo 18. Mas diz que o unigênito, filho que está no seio do Pai, Ele o declarou, ou seja, o deu a conhecer, porque através de Jesus Cristo, Deus foi manifestado em carne humana entre os seres humanos. E por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus visitando a raça humana, ali no meio do povo hebreu, em um corpo de carne, na forma de um homem, na forma de um profeta. Era Deus conosco, vestido de carne humana, vestido de uma roupa humana que nós temos. Agora podemos ver como Deus
se manifestou tanto no seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor, ou anjo do pacto, como em Jesus o véu de carne, onde apareceu manifestado. Nesse véu de carne, Deus estava com o seu corpo teofânico morando dentro desse corpo teofânico. É por isso que Jesus podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se regozijou e se alegrou. E quando Abraão viu, temos duas ocasiões muito importantes na qual Abraão viu a Deus na forma de um homem, e em uma ocasião Deus deu a ele de comer pão e vinho. Ou seja, foi quando Abraão voltava da vitória que tinha obtido sobre os reis confederados que tinham levado a Ló e sua família e a muitas pessoas da cidade onde Ló vivia. Mas Abraão foi e libertou a Ló e a sua família e a todas as pessoas que tinham sido levadas cativas. E quando voltava vitorioso, apareceu a ele Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém e rei de paz. Porque Jerusalém é cidade de paz. Embora tenha tido tantas guerras, o seu nome nos fala de paz. Porque é a cidade do Rei de Paz. E vai ter paz nessa cidade durante o reino milenial. Quando o Rei de Paz esteja ali reinando sobre o trono de Davi. E agora? Esse é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem início e sem fim. Porque é o Deus Todo-Poderoso, o qual estava em seu corpo teofânico, ali aparecendo a ele, a Abraão, e dando a ele pão e vinho, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias e sem fim de tempo, há apenas um. E esse é Deus. E Deus agora estava em seu corpo teofânico como sacerdote da cidade e do templo, sacerdote de Jerusalém, e ele é o sacerdote de Deus, do templo que está nos céus. E agora, vejam, ele é o Rei de paz. Ele é o Rei celestial. E agora, encontramos que isso que aconteceu com Abraão é o que para o tempo final estará acontecendo com os filhos de Abraão do céu, ou seja, filhos de Abraão celestiais, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, e depois com Israel terrenal, que é o povo hebreu, estará se encontrando com Melquisedeque, novamente manifestado na terra. Estará Melquisedeque, o rei de Jerusalém e sacerdote do Deus vivente do templo que está nos céus, estará na terra e estará vestido de carne humana. Como se vestiu de carne humana 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Naquele jovem carpinteiro de Nazaré, estava Melquisedeque vestido de carne humana, ou seja, que Deus estava com seu corpo teofânico dentro daquele véu de carne. Deus vestido de carne humana, o Verbo encarnado. E para o último dia, conforme Apocalipse capítulo 19, temos a promessa da vinda do Verbo novamente,
como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é o Verbo vindo, esse é Melquisedeque vindo, esse é o Rei de Salém, o Rei de paz, Jesus Cristo, o nosso Salvador, vindo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no véu de carne que ele vai ter para o último dia, o precursor da segunda vinda de Cristo. William Branham disse que o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo. E isso está na página 277 do Livro dos Selos em espanhol. E logo, na página 256 do Livro dos Selos em espanhol, nos diz: quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O Verbo, a palavra, novamente vai vir, vestida de carne humana. Vai ter um véu de carne aqui na terra, desse tempo final, onde virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Melquisedeque, vestido de carne humana, manifestado em carne humana, no cumprimento da sua promessa, correspondente a esse tempo final. E agora, observem esse mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, a vinda do Verbo, a vinda de Deus em seu corpo teofânico, tomando um corpo de carne desse tempo final, através do qual se velar e se revelar à sua igreja no último dia, e depois se revelará ao povo hebreu, e o povo hebreu também o verá, e assim a semente de Abraão do céu, que são os eleitos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo, estarão tendo a mesma experiência que Abraão teve quando se encontrou com Melquisedeque, e estará dando Jesus Cristo. Melquisedeque estará dando palavra, a palavra criadora, para serem chamados, juntados e transformados no último dia. Agora podemos ver que para a semente de Abraão, segundo a carne, também estará acontecendo a mesma coisa, estarão recebendo a mesma experiência do nosso pai Abraão, o verão, receberão a palavra e serão selados com o selo do Deus vivo, como diz em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante, onde Deus envia o anjo que sobe do nascente do sol, o qual vem com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção, disse São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30. O batismo no Espírito Santo é as primícias do Espírito. São as primícias do Espírito que recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito de Cristo. E aí recebemos o corpo teofânico, o Espírito teofânico, e assim obtemos um corpo teofânico como o do nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo teofânico como esse que Deus criou para si mesmo e através do qual realizou toda a criação. E agora, assim como Deus depois criou um corpo de carne no ventre de Maria, e depois nasceu esse corpo, e nesse corpo Deus habitou
Ou seja, Deus com seu corpo teofânico entrou nesse corpo de carne e morou nele em toda a sua plenitude. E os escolhidos de Deus, para o último dia, os que partiram no passado, vão ressuscitar em corpos eternos e habitarão nesses corpos eternos com os seus espíritos teofânicos que receberam quando creram em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. Os que partiram estão no paraíso vivendo nesses corpos teofânicos, estão vivendo como Jesus Cristo estava vivendo em seu corpo teofânico antes de obter o seu corpo físico. Assim também Adão viveu antes de viver em um corpo físico que Deus criou para ele do pó da terra. Antes, Deus criou um corpo teofânico a Adão e nele viveu não sabemos por quantos anos, séculos, ou milênios, ou milhões de anos. Não sabemos. Agora sim, sabemos que Jesus Cristo viveu milhões de anos nesse corpo teofânico antes de ter o corpo físico que nasceu através da Virgem Maria. Agora podemos ver o mistério do Criador. E podemos ver que toda a criação realizada por Deus é para se multiplicar, se reproduzir. E agora, observem como as plantas se reproduzem, as árvores, os animais, as aves, o ser humano também. Embora que da forma errada, porque a forma correta para a reprodução, para que fosse para viver eternamente, teria que ser uma reprodução por meio da criação divina. E Eva alterou essa forma ali no Jardim do Éden. E por isso o ser humano nasce, vive um tempo aqui na Terra e depois morre, porque a reprodução do ser humano continua sendo da forma carnal e não por criação divina. Mas por criação divina, a reprodução é com vida eterna. Mas não tem problema algum. O primeiro Adão teve a encomenda da reprodução da raça humana, a reprodução de Adão e Eva, por criação divina. Mas tomaram a reprodução por meio do sexo e trouxe a eles morte, a eles e a seus descendentes. Mas agora, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, o qual também tem a encomenda da reprodução, de se multiplicar, encontramos que ele o faz por criação divina. E agora, onde estão os filhos de Jesus Cristo? Algumas pessoas pensaram que Jesus Cristo não tem filhos, ou não tem tido, não teve filhos. E ele é o homem que teve mais filhos. E onde estão? Pois aqui estamos por meio de criação divina, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, nascemos no reino de Deus, recebemos o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou que nascer de novo, ou por meio do seu pai, ou por meio da sua mãe, e perguntou a Jesus: como pode ser feito isso? Por acaso o homem já sendo velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus Cristo falava de um novo nascimento. E Jesus Cristo disse a ele: não te maravilhes de que te disse que te é necessário nascer de novo.
não é para a pessoa se maravilhar, senão que é para a pessoa entender, porque ao entender, obtém os benefícios desse novo nascimento. Jesus Cristo disse: em verdade te digo, que quem não nasce de novo, da água e do Espírito, não pode entrar ao reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, versículo de 1 ao 6, temos a conversa de Nicodemos e Jesus Cristo, e agora o novo nascimento é o que produz a nossa entrada ao reino de Deus, e assim entramos ao corpo místico de Cristo, à igreja de Jesus Cristo, como membro deste corpo místico de Jesus Cristo, e como membro de uma nova criação. Jesus Cristo é o princípio dessa nova criação, é o primeiro dessa nova criação, e nós somos a continuação dessa nova criação. E já obtivemos o corpo teofânico ao crermos em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E nos falta receber o corpo físico e eterno que Ele nos dará neste último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E assim todos estaremos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E assim estará sobre esse planeta Terra uma nova criação com vida eterna, com corpos físicos eternos e com corpos teofânicos eternos, e com as duas consciências juntas, iguais ao Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Agora observem como o segundo Adão tem estado criando, esteve criando uma nova raça, ou seja, que esteve se multiplicando, se reproduzindo, este segundo Adão. Ele tem estado em sua igreja, que é a sua noiva, através da qual ele tem estado trazendo esses filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver que os que Jesus Cristo traz a se reproduzir são filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, para viver por toda a eternidade com Jesus Cristo no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, porque nos lavou com o seu sangue dos nossos pecados, e vamos reinar com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes em seu reino. Agora podemos ver o mistério do Pai da criação, podemos ver o mistério da criação e podemos ver o mistério da raça humana que começou com Adão, a qual caiu, e podemos ver a nova criação da nova raça que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e podemos ver a multiplicação ou reprodução dessa nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Podemos ver como Jesus Cristo tem estado se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, a semente dos filhos e filhas de Deus, onde tem estado em Jesus Cristo, assim como a semente de toda planta tem estado na planta, e a semente de toda árvore tem estado em toda árvore, e depois se multiplica. Agora podemos ver como a semente dos filhos e filhas de Deus tem estado em Jesus Cristo, nesta multiplicação ou reprodução de Jesus Cristo, em filhos e filhas de Deus. Podemos ver a semente de Deus vindo à existência de era em era, até chegar a esse tempo final, onde nos encontramos na etapa final da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa final dessa nova criação de seres, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já temos a imagem de Jesus Cristo, que é o corpo teofânico, e logo vamos ter a semelhança, ou seja, o corpo físico,
que será eterno como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser um corpo glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade. Esse corpo que temos é mortal, corruptível e temporário, mas vai ser transformado. E então teremos um novo corpo, eterno e glorioso, e assim todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e seremos assim essa nova criação completa. Por isso, o que conta é a nova criação. A antiga criação é mortal, corruptível e temporária. A nova criação é eterna. Por isso recebe um corpo teofânico e eterno, e no último dia vai receber um corpo físico, eterno e glorificado. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, nos diz São Paulo: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale nada, nem a incircuncisão, senão uma nova criação. Essa nova criação que está criando o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele está se reproduzindo por meio da criação divina. E por isso se requer a palavra criadora de Deus em cada era, vindo por meio de Jesus Cristo, através da sua manifestação, no anjo mensageiro de cada era. É assim também para o nosso tempo. É por isso que temos na Escritura a promessa da palavra prometida para o nosso tempo, assinalada como a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a voz de Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer, e assim nos revelando todo este mistério divino, e assim chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus e dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. O maior mistério para o último dia é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério em torno do qual gira a mensagem do Evangelho do Reino. Assim como o mistério, o maior mistério da mensagem da dispensação da graça é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. Em torno da primeira vinda de Cristo gira a mensagem do Evangelho da Graça, e em torno da segunda vinda de Cristo gira a mensagem do Evangelho do Reino. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. No programa do Pai da Criação, vimos como toda a criação original recebeu a ordem de se multiplicar, de se reproduzir. E isso é por meio da criação divina, mas a ordem foi alterada por Eva, ali no Jardim do Éden. Mas o segundo Adão está realizando uma multiplicação, ou seja, está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Essa nova criação vai permanecer para toda a eternidade. Agora nós vimos o mistério da reprodução de Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Nós vimos o programa divino dessa criação divina, original e eterna, e vimos
o programa para a multiplicação, para a reprodução dessa criação. Jesus Cristo está realizando essa reprodução de si mesmo. Ele está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, assim como nossos pais se reproduziram. Em quê? Em filhos e filhas. Porque nós somos a reprodução dos nossos pais terrenais. E agora Jesus Cristo, em sua igreja e com sua igreja, está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Somos o quê? A reprodução de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somos a reprodução da criação original. Nós somos a reprodução do Verbo, o qual se encarnou e habitou entre os seres humanos. Assim como ele teve o seu corpo teofânico, se reproduziu, dando-nos um corpo teofânico. O nosso corpo teofânico é a reprodução do corpo teofânico do Senhor Jesus Cristo. E vai se reproduzir também o seu corpo físico, quando nos dê o corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um de nós. Vai ser a reprodução desse corpo físico, o corpo eterno que nós teremos. Agora observem como os filhos e filhas de Deus são a reprodução de Deus por meio de Jesus Cristo. É Deus se reproduzindo por meio do segundo Adão, no qual Deus estava habitando em toda a sua plenitude. E agora os filhos e filhas de Deus são a reprodução de Deus por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. É uma reprodução para viver por toda a eternidade com um corpo físico e eterno e glorificado e com um espírito teofânico eterno também. Nós temos visto o mistério do Criador, temos visto o mistério do Pai da criação, temos visto o mistério da criação divina e temos visto o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo como a criação de Jesus Cristo. É uma criação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo se multiplicando em filhos e filhas de Deus. Temos visto como está a lei da reprodução, como esta lei da reprodução se aplica às plantas, às árvores, aos peixes, às aves, aos animais, aos seres humanos e a Jesus Cristo mesmo. E também se aplica ao universo todo. Mas vamos ficar aqui na Terra. Não vamos ali tão longe. Vamos ver o concernente a nós, para que assim entendamos o programa divino que Deus tem conosco neste último dia. Mas isso também se aplica a todo o universo. É por isso que a ciência, os cientistas dizem que o universo está se expandindo, está aumentando. Galáxias estão aparecendo, novas galáxias estão surgindo. E o que é isso? A reprodução da criação original. No princípio criou Deus os céus e a terra e tem estado se multiplicando. E o que é isso? Tem estado se reproduzindo. Como fazem?
Isso então já é um assunto de como fazem, é um assunto da forma na qual Deus estabeleceu esta reprodução. Agora, a nós temos que saber como Jesus Cristo está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, por meio de ouvir a pregação da palavra de Deus, esta palavra criadora, para o tempo em que a pessoa corresponde a pessoa viver, e receber a Cristo como nosso Salvador, lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim é como nascemos no reino de Deus e obtivemos o nosso corpo teofânico. E no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, nós, os que vivemos, vamos ser transformados e teremos o corpo eterno também. E a parte física, Jesus Cristo também terá se reproduzido em cada um de nós e seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Agora, observem como a mesma lei de reprodução é aplicada não apenas ao ser humano, senão a toda a criação original. E agora, temos visto que somos a reprodução de Jesus Cristo. A criação original de Jesus Cristo procede toda a criação original. Os céus e a terra, os planetas, as plantas, os peixes, os animais, as árvores e o ser humano. Tudo procede de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nele, estando em seu corpo teofânico, estava toda a criação aí condensada. E daí saiu por meio da palavra criadora sendo falada por Deus através do seu corpo teofânico, e Deus através do seu corpo teofânico ou em seu corpo teofânico manifestado é nada menos que Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E Deus é Deus manifestado em toda a sua plenitude 2000 anos atrás em carne humana, e isso é Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora podemos ver o mistério do Criador. Podemos ver o que está acontecendo no programa de Deus. Deus disse ao profeta Daniel que os entendidos entenderiam. Agora, isso que falamos é um mistério do reino de Deus. Esses mistérios do reino de Deus, vejam como tem estado se realizando os correspondentes à raça humana, pois no meio da raça humana tem outros que se realizam no universo, e os cientistas olham e veem coisas acontecendo e algumas vezes não sabem como explicar o que está acontecendo. Mas algo está acontecendo no universo, mas a nós corresponde vermos o que está acontecendo no meio da raça humana, no programa divino, porque isso é o que tem a ver conosco na reprodução do segundo Adão, de Jesus Cristo em sua igreja e com a sua igreja, se reproduzindo por criação divina em filhos e filhas de Deus. Onde estão os filhos e filhas de Jesus Cristo, nosso Senhor? Pois aqui estamos. Somos a reprodução de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Temos visto o mistério do Pai da criação. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continuem passando um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo, o Pai da criação. Deixo conosco novamente a Juan del Corto para continuar